Bora, pessoal, para mais um podcast do esporte, podcast que a gente vai repercutir a rodada dos estaduais do final de semana, uma rodada recheada de gols para alguns dos times, hein? Dois times comandados por portugueses, duas goleadas, as duas maiores torcidas do Brasil, só coincidências, né? Não diria que as duas equipes têm bons treinadores e bons elencos. E a gente vê o resultado disso no placar, tá? Vamos começar pelo Campeonato Paulista, rodada de sábado, tá? A gente vai começar pelo sábado, depois a gente pula para domingo, pra gente não se perder aqui, né? Vamos tentar seguir. Ah, por que não faz o pacotão do Paulista? É melhor fazer por dia, porque a gente abre o site aqui, aliás, o site do GE, do Globo Esporte, a gente tem que dar o crédito, né? E aqui fica separado por dia, fica mais fácil, até pra gente não errar também no placar. Corinthians e Ponte Preta, 5-0 pro Corinthians, um baita placar, um baita resultado, um grande resultado pro Vitor Pereira, que está na sua segunda partida, pôde sentir o calor da torcida corintiana, ele foi pra galera, né? Ele tem esse perfil meio explosivo e o torcedor corintiano já se empolgou, já se identificou e é isso mesmo. E é isso mesmo, tem que ser assim. Um treinador que acabou de chegar, sem muito tempo de trabalhar, tem que ir pra galera. Ele tem que ir pra galera e a galera tem que abraçar o treinador e tá dando resultado, né? A melhor coisa que podia acontecer é exatamente isso. É diferente, por exemplo, do torcedor rubro-negro, e eu peço perdão ao torcedor flamenguista, mas o torcedor flamenguista abraçou, obviamente, o Paulo Souza, mas sempre com aquele pé atrás. Olha, você tá vindo, beleza, mas a gente quer a reprise do que fez Jorge Jesus, né? Não digo todos, lógico, né? Muitos torcedores abraçam Paulo Souza até hoje, mas boa parte da torcida ficou assim, né? Sim, beleza, venha, vamos abraçar, muito bem recebido, mas olha lá, tem que jogar bem, tem que fazer muito gol, né? Então, assim, o Vitor Pereira ele chegou assim, essa perspectiva de. Lógico que existe o sonho do torcedor corintiano de voltar a ganhar, conquistar um grande título, mas num primeiro momento o torcedor quer um técnico que dê jeito, né? Um técnico que faça esse time jogar de acordo com os jogadores que tem. E aí o Fernando Lázaro conseguiu e o Vitor Pereira agora já aparentemente está dando resultado. Então, belo placar, tá? E aí, Renato Augusto fez gol, Paulinho fez gol, Mantuan fez gol, Adson, Gustavo Mosquito, né? Aliás, o Mosquito, a gente chama, a gente, a imprensa em geral chama ele de Mosquito, né? Mas ele não gosta muito, né? E o, o, o Nicolas Cage, né? Nicolas Cage brasileiro. Ele, cara, grande participação do Gustavo Mosquito. Ele vai ser um cara fundamental pro Vitor Pereira, eu não tenho dúvida disso. Ele vai ser um cara fundamental, porque ele é um cara jovem, né? Diferente dos outros atletas, dos consagrados, dos medalhões. O Mosquito ele é um cara mais jovem, ele é um cara de velocidade, é um cara do drible. Então o Corinthians às vezes carece desse sangue novo, né? Dessa, dessa juventude, né? Porque querendo ou não, por mais que você seja um atleta de mais idade, de um pouquinho mais de 30 anos, como boa parte desses medalhões, por mais que você se cuide, porque você se prepare, existe um custo físico. É impossível você se manter fisicamente 100% uma partida inteira. Como é possível, por exemplo, o Gustavo Mosquito? Isso é uma coisa do corpo, isso é coisa da biologia do corpo. Infelizmente existe uma limitação. Tanto que o Cristiano Ronaldo, ele foi um monstro ali naquele tempo de Real Madrid, já com mais de 30 anos, que aí às vezes as pessoas falam, mas o Cristiano Ronaldo conseguia. Não, o que o Cristiano Ronaldo gerenciava, controlava o aspecto físico ao longo da partida, era brincadeira, assim. Ele é um monstro, ele se prepara, ele treina, ele se cuida, mas ele também tem essa coisa do dentro de campo, ele tem a gestão do quanto ele pode correr dos 90 minutos, porque ele quer jogar os 90 minutos. Então ele sabe a hora que ele tem que dar o pique, ele sabe a hora que ele tem que dar uma controlada, uma descansada um pouco para não desgastar demais. E aí ele consegue dar vários piques ao longo de uma partida inteira. Ele tem essa gestão, né? Então o cara é um gênio da bola, ele é craque e além disso ele vai mais além, né? Então tem vários fatores.
que esse time do Corinthians, pô, se pegar o William, Renato Augusto, Paulinho, que todos esses podem fazer, não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida, mas algumas posições vão exigir muito mais. Não tem como você ficar controlando, gerenciando, ainda mais pro perfil como o Vitor Pereira, que a gente viu, né? Um cara que quer ter a posse de bola, um cara que quer recuperar a bola rápido, isso exige do atleta. É óbvio, quando você tem a bola não exige tanto, aí você pode dar uma controlada um pouco melhor, dá para dar uma descansada. Essa é importante, essa é a importância de ter a bola o tempo inteiro, que você consegue fazer essa gestão do físico ao longo da partida, né? O Cristiano Ronaldo jogou no Real Madrid, que controlava a bola o tempo inteiro. Aí você vê, ele foi para a Juventus, já não teve tanto sucesso. Ele foi para o Manchester United, não fez tantos, já não deu tanto sucesso, porque são equipes com perfis diferentes. Ele cabia muito bem naquele, pô, o meio-campo com o Modric, com o Toni Kroos, com o Casemiro. Pô, mano, é brincadeira, né? Que o Real Madrid controlava a bola ali era brincadeira. E aí o Cristiano Ronaldo, ele conseguia fazer essa gestão. Então vai ser muito importante pro Corinthians esse controle de bola, esse estilo de jogo que prega o Vitor Pereira. Agora, se não tiver a bola, vai ter um custo, né? Porque você, para recuperar a bola rápido, você tem uma exigência. Até por isso também o Flamengo do Jorge Jesus era tão... Apesar de ter jogadores já um pouco mais velhos, ele era tão eficaz, porque recuperava a bola muito rápido. Se o Jorge Jesus, aquele Flamengo demorasse muito para recuperar a bola, ia ter um custo físico. E aquele time não faria tantos gols. Ia ser eficiente, ia ter ganhado tudo. Eu não tenho dúvida disso, mas não teria feito tantos gols como fez. Não teria encantado tanto quanto conseguiu. Então acho que esse é o desafio do Vitor Pereira. É óbvio que esse elenco corintiano, essa seleção, né? A gente pode falar que é uma seleção, né? Esse time do Corinthians, time titular do Corinthians. É óbvio que para recuperar a bola rápido vai ser mais difícil. Vai ter um custo. Se você pensar em primeiro tempo, vai ser ok, vai ser tranquilo. Agora, ao longo dos 90 minutos, isso vai exigir cada vez mais e é por isso que eu falo, eu saí disso, falei tudo isso para falar do Mosquito, a importância do Mosquito que ele vai ter pro Vitor Pereira. Ele é um cara que entrou muito bem nesse time do Corinthians e até hoje, né? Até hoje o torcedor corintiano pede a entrada dele, gosta muito dele. Ele é um cara que faz a diferença. Tá? Ao longo da temporada passada, praticamente inteira, ele foi o desafogo do Corinthians. Era ele que ia pra área, que ia pro drible, que sofria a falta, que sofria o pênalti. Ele é fundamental pro Corinthians. E hoje eu acho que ele ainda cabe. Óbvio que numa equipe reserva, de repente entrar no segundo tempo, talvez seja até melhor para ele. Porque pega o outro time mais cansado. Então para ele ainda de repente até melhor ele entrar no segundo tempo. Então grande atuação do Corinthians. Ponte Preta é uma atuação das mais lamentáveis, inclusive... A Ponte Preta colocou, se eu não me engano, 2 jogadores. Eu vi isso em algum lugar. Eu não guardei informação aqui, não deixei nota. A Ponte Preta colocou 2 jogadores que eram do Corinthians, né? Que são do Corinthians, se eu não me engano. E vai ter que pagar uma multa altíssima por isso e perder o jogo de 5-0, né? Então você vê que era melhor não ter colocado, né? Era melhor não ter colocado. Mas é só você vê peço perdão na palavra, mas as cagadas que acontecem no futebol profissional, né? E a gente sempre fala, né? Tanta gente que manda tanto de futebol, sei não, hein? Vai custar caro essa brincadeira aí. Então, não devia ter colocado, né? Pra tomar 5-0 era melhor ter economizado pelo menos. Vamos pular pro Flamengo, tá? Aliás, vamos pular primeiro pro Fluminense. O Fluminense empatou com o Boa Vista e o Boa Vista conseguiu quebrar a sequência de vitórias consecutivas do Fluminense, tá? O Fluminense chegaria a 13 vitórias consecutivas, se igualaria a uma marca histórica, deixa eu ver aqui, de 1919, se eu não me engano, é isso? Cara, chegaria a 13 vitórias consecutivas, seria um feito, igualaria essa marca, tá? Não ultrapassaria. Não chegou, o Boa Vista, acredite se quiser, segurou o Fluminense e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem, eu acho que não precisa ter essa vaidade, óbvio que o torcedor queria isso, né? Tem essa mística, né? Essa vaidade, que, pô, se você chega nessa marca, aí o torcedor, pô, nós vamos ganhar tudo esse ano. Mas nada perdido, assim, o Fluminense já ganhou a Taça Guanabara por antecipação, é uma equipe bem treinada, cara, neste momento, tá? Neste momento, até por ter já conquistado a Taça Guanabara antecipada, é uma equipe a ser batida, né? Com 12 vitórias consecutivas, né? E agora o empate, pô, se pensar em invencibilidade nem se fala, né?
Então, cara, assim, é uma grande equipe. Eu acho que esses números são bacanas, mas o Fluminense, o Abel Braga, ia falar Abel Ferreira. O Abel Braga ele teve que gerenciar o seu elenco e tá tudo certo, não tem problema. Aliás, acabei de fazer essa correção de Abel. Eu preciso fazer uma correção aqui. Devia ter começado o podcast com isso, tá? Mas vou abrir um parênteses aqui no podcast, que eu preciso corrigir alguns erros de alguns podcasts anteriores. A gente esquece de abrir o podcast, começa a discussão e aí vai passando, a gente esquece de falar. Eu falei Copa na Rússia, né? Copa na Rússia já foi. A próxima Copa não é da Rússia, tá? Só corrigindo, fazendo a correção. Falei que a Mancha Verde, né, rachou com a Leila Pereira, tinha que devolver 200 milhões. É 200 mil, né? Pô, 200 milhões é brincadeira, né? Com esse dinheiro eles compram o Palmeiras, compra o Pedro. Até a Leila compra o Pedro. Até parece que ia dar 200 milhões para a Mancha Verde. E aí, é só fazendo algumas. Tem outras aí que eu fui falando. E a gente vai ficando difícil de recuperar. Mas tudo que a gente for lembrando, a gente vai fazendo. A gente vai pontuando aqui. Até porque não tem problema nenhum errar. A gente vai falando aqui, fala uma coisa, pensando em outra. E aí o erro acontece mesmo. O erro acontece. E eu não tenho vergonha aqui de falar, não. Eu errei. E a gente se corrige da forma que dá, tá? Vamos pular agora pro Flamengo. 6-0 para cima do Bangu. Baita resultado. Baita resultado. Impressionante a goleada do Flamengo. Impressiona porque não impressiona pelo elenco que tem, mas impressiona pela sequência de resultados anteriores. O Flamengo não era dominante assim numa partida há muito tempo. Dominante mesmo, assim, de sobrar, de fazer o que quer. Então teve gol do Gabigol, do Léo Pereira, do Arrascaeta, aliás, né? Que momento que vive, hein, o Arrascaeta, hein? Tá recuperando a forma física, tá se recuperando tecnicamente. Eu acho que pro torcedor rubro-negro é para se empolgar. É para se empolgar, porque o Arrascaeta chegando no nível, pelo menos fisicamente, óbvio que já existe um prejuízo. Mas tecnicamente não. Né? Incontestável, tecnicamente, o que é o Arrascaeta. Se ele pode chegar no nível técnico que ele apresentou em 2019. Se ele chegar nesse nível, aí segura, meu amigo. Aí, meu amigo, pode sonhar, pode vibrar, esfrega as mãos, né? Porque o bicho é monstro, cara. Assim, o Arrascaeta dispensa meia de criação. Poxa, o Arrascaeta é o melhor que tem no país. É o melhor que tem na América do Sul. E eu me arrisco a dizer, é o melhor que tem na América inteira. Se você pegar a América inteira, do Canadá até a ponta da Argentina, é o melhor que tem, é o Arrascaeta, tá? Óbvio que tem outros que também fazem um bom papel, como por exemplo o Rafael Veiga, mas o Arrascaeta é impressionante, né? Tem mais rodagem, é um pouco mais. Eu acho que o Veiga pode chegar nesse nível. Honestamente, eu acho. Para muita gente vai ser uma heresia falar isso, mas eu acho que o Veiga pode chegar. Mas ele ainda precisa de um pouco mais de tempo, né? Um ou dois, 3 anos para chegar nesse nível. Mas o Arrascaeta indiscutivelmente é o melhor que se tem no país. E ele chegando no nível técnico de 2019, poxa, é pro torcedor sonhar mesmo. É pro torcedor sonhar porque ele pode ser o carro, ele pode ser o porta-bandeira, né? Puxar todo mundo para cima, eleva o nível do futebol e o Flamengo volte às grandes atuações como o torcedor se acostumou a ver na temporada de 2019 com o Jorge Jesus. Tem um grande treinador, acho que isso é inegável. O problema do Paulo Souza é mais o que ele faz na coletiva, né? Tá muito com o perfil do Rogério Ceni, né? Sendo muito sincerão, a diferença é que o Rogério Ceni ele é ídolo no São Paulo. O Paulo Souza não é ídolo no Flamengo, não. A torcida, parte da torcida fechou com ele, beleza, mas tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque para perder o elenco, para perder funcionário nos bastidores é rapidinho, ainda mais para um cara que acabou de chegar. Então é só ter esse cuidado, né? Pô, aí o Andreas Pereira erra, ele tira o cara, né? Pô, falta essa sensibilidade, né? Falta um pouco disso. Mas enfim, é um bom treinador, para mim é um dos mais promissores, tá? Ele não tem o currículo que tem o Vitor Pereira, mas ele também chegou aqui com um currículo bastante significativo, diferente do Abel Ferreira. O Abel Ferreira construiu o currículo dele no Brasil, mas de carreira internacional, o Paulo Souza já tinha uma boa bagagem, um pouco menos, óbvio, do Vitor Pereira, mas
Um cara que vem correspondendo. Para mim, ele vem correspondendo. Ele vem fazendo mudanças e muita gente é contra isso. O torcedor talvez não goste disso. Muitos críticos não gostam disso. Eu acho isso muito válido. O Paulo Souza está fazendo, o torcedor rubro-negro vai colher os resultados disso ao longo da temporada, tá? Então, calma. Pro torcedor, o que eu vou pedir é calma. É calma. Tenha paciência. O que ele está fazendo, ele vai colher os frutos disso ao longo do Campeonato Brasileiro, quando ele tiver que rodar o elenco. Porque ele está dando rodagem para todo mundo. Ele está testando, ele está vendo, ele está dando condicionamento, está dando ritmo de jogo para todo mundo. Para todo mundo. E aí, às vezes, a atuação não é boa, o torcedor fica triste, fica chateado, fica aborrecido, fica bravo. Normal, mas, poxa, isso vai ter um custo lá na frente que, pra mim, eu acho que se paga, né? Se paga, tá tendo um custo agora, mas lá na frente vai se pagar. Ele é um cara que eu acho que ele tá pensando nisso, eu tenho quase certeza que ele tá pensando nisso, ele não tá fazendo experiência. Ele já sabe quem que é a cavalaria, como diz o Vampeta, né? Ele já sabe quem são os caras. A gente viu isso na Supercopa do Brasil. Agora é hora de rodar, né? Agora é hora de testar, de dar ritmo para todo mundo, condicionar todo mundo, porque vai ter um ganho absurdo, né? Quando precisar de fato rodar esse elenco para a disputa de várias competições. Então mostra que é um cara que está antenado, sabe da dificuldade que é o calendário brasileiro. E para mim ele está fazendo tudo isso para se preparar para esse calendário maluco que é o calendário do futebol brasileiro, tá? Partir para o Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu 1-0 o Democrata, né? O América Mineiro perdeu do Uberlândia 2-1, hein? O América, obviamente, né? Com a cabeça, com o foco, com os esforços totalmente voltados para pré-Libertadores. Tem uma disputa importante, né? O jogo da volta contra o Barcelona de Guayaquil, então é um resultado meramente protocolar, tá? No Campeonato Gaúcho, o Grêmio 2-0 para cima do Ipiranga, é importante essa vitória, ainda mais com dois gols, é muito importante essa vitória para o Roger Machado, para a equipe gremista, para dar um pouco de respiro, dar um pouco de tranquilidade, se é que a gente consegue usar essa palavra depois do Grenal vexatório que o Grêmio apresentou. Foi triste, assim. Foi depressivo o que o Grêmio apresentou no Grenal. Não apresentou qualquer tipo de risco. Qualquer tipo de risco. Eu vou falar daqui a pouco do clássico entre o Palmeiras e o Santos. O Palmeiras amassou, mas o Santos criou uma ou duas jogadas de muito perigo. Uma de altíssimo risco. Uma cabeçada do Ricardo Goulart na trave. O Grêmio nem isso. O Grêmio nada. O Grêmio inexistiu nessa partida. O Grêmio inexistiu. Então, eu acho que é muito importante essa vitória para cima do Ipiranga para dar confiança, para recuperar a confiança perdida. Acho que isso é fundamental, porque vai ter um Grenal aí, né, pela frente, já que tanto o Grêmio quanto o Internacional não chegam mais na liderança do Gauchão. Então é importante para tentar dar confiança. E mesmo que seja eliminado pelo Internacional, pelo menos fazer uma boa apresentação. Que o torcedor vai ficar bravo, irado do mesmo jeito, isso não tenha dúvida. Mas pelo menos, tá, aquele torcedor menos emocionado, se aqui a gente pode dizer, é muito difícil que exista, mas tem os caras menos emocionados, eles vão olhar e falar, pô, pelo menos o time brigou, o time apresentou alguma coisa diferente do que foi naquela partida. O time não estava se arrastando. Não sei nem como só tomou um gol, né? Essa que é a grande verdade. Não sei nem como tomou só um gol. O Internacional empatou com o Guarani de Bagé, 1-1. Agora a gente pula para a rodada de domingo, tá? Dos campeonatos. E aí, fazendo um giro bem rápido, mais focado nas equipes que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Já faço convite agora, quiser que eu falo do seu clube de coração, do seu estadual. Deixa o seu comentário aí embaixo, a gente vem no próximo podcast, a gente traz mais discussão para vocês, tá? Mas a gente acaba focando nas equipes da Série A, porque em geral é a galera que mais acompanha, né? São Paulo e Mirassol, 3-0 São Paulo, Mirassol e São Paulo no caso, né? Mirassol mandante, um resultado que eu, sinceramente, me surpreendeu bastante, não porque o São Paulo perdeu pro Palmeiras, não é isso,
Porque o São Paulo não é um time de fazer 3 gols. A gente viu o São Paulo fazendo 3 gols contra o Red Bull Bragantino, mas, poxa, foi um jogo em que as duas equipes foram pro ataque franco. Então, o Bragantino deu espaço pro São Paulo. O São Paulo fez muitos gols contra o Santos, por quê? Porque o Santos deu espaço ao São Paulo, né? Então, não era um placar de, poxa, que você cravaria. O São Paulo vai fazer 3 gols. Eu acho que é muito importante, mostra que o trabalho do Rogério Ceni continua sem qualquer tipo de alteração, de confiança, enfim, de abalo psicológico depois de perder para o Palmeiras. Até porque o São Paulo fez uma boa apresentação no segundo tempo. Muito por conta, claro, pelo espaço que o Palmeiras deixou, que o Palmeiras abriu mão de jogar, é verdade, mas o São Paulo teve o seu mérito de quebrar a linha de contra-ataque do Palmeiras. Então fez uma boa partida, fez um bom segundo tempo. Né? E agora com esses 3-0 mostra que é uma equipe que está em franca evolução. Está em franca evolução. Se vai brigar por alguma coisa, neste momento só dá para dizer o Paulista. Tá? Eu acho que o São Paulo ainda tem muita coisa para evoluir, mas o Rogério Ceni é o cara para o São Paulo. O Rogério Ceni é o cara que o São Paulo precisa. O São Paulo precisa do Rogério Ceni e o Rogério Ceni precisa do São Paulo. É isso. Né? É isso. E os dois jogando juntos, São Paulo, Muricy Ramalho, que aí, de repente, os dois aí que jogam junto, né? Porque eu tenho certeza que nos bastidores tem muita gente que já não quer o Rogério Ceni pelas coisas que ele falou, mas pelo menos o Rogério Ceni e o Muricy jogando junto, e aí a diretoria e a gestão começar a jogar junto, eu acho que o São Paulo tem tudo para elevar o nível cada vez mais e se tornar ainda mais uma das mais relevantes e se tornar uma das potências do futebol brasileiro. Tem tempo, tem chão, mas o início é promissor. E só para falar, aproveitar que eu falei de São Paulo, Pedrinho não vai para o São Paulo, tá? A gente tinha falado aqui no podcast, o Rogério Ceni, apesar do Rogério Ceni após o clássico contra o Palmeiras, ele ter dado aquela coletiva meio pistola, né? Comentando sobre o assunto, ele ficou meio bravo porque vazaram essa informação. E eu achei que, cara, é aquele negócio para dar um migué, para despistar, porque a galera tá falando, você tem que dar uma disfarçada, né? Se você mostra que tem interesse, os outros vão atrás, né? Os outros vão tentar correr atrás para tentar dar um chapéu. E aí a informação que a gente tem é que mais recente é que o Pedrinho muito provavelmente vai jogar na Europa, tá? Muito provavelmente o foco é ficar na Europa, até porque voltar para o Brasil pode ter uma dificuldade dele voltar para a Europa, se ele atuar no Brasil. Então a gente tinha falado, né? Mas isso é coisa que a gente apura da imprensa, né? Que ele tinha vontade de ficar no Brasil. E é natural de ele querer ficar no Brasil justamente porque a guerra está acontecendo na Europa, né? A guerra está acontecendo na Ucrânia, mas ela pode se espalhar, né? As tensões estão muito elevadas. Para quem não acompanha, morreu um jornalista americano e os Estados Unidos disse que vai ter retaliação. Obviamente uma retaliação econômica, mas você vê que o nível de tensão está aumentando. Então é natural para um jogador que já está no Brasil, fez um caminho longo para voltar para o Brasil, é natural que ele queira ficar aqui, mas ele tem que pensar, obviamente, no futuro e na carreira dele. E se ele quer permanecer na Europa e, de repente, sonhar com algum grande mercado europeu, ele tem que ficar lá, ele tem que ficar em atividade na Europa. Então é totalmente compreensível, mas que seria um cara fundamental para esse elenco do São Paulo, ajudaria demais, né? Aí, se chegasse um Pedrinho, eu ia falar, pô, São Paulo agora, não digo que ganha alguma coisa, mas vai competir, né? Iria competir. Se conseguir contratar alguém com esse perfil, consegue competir, tá? Vamos falar de Ituano e Bragantino. Ituano venceu o Bragantino por 2-0, hein? 2-0 esse Bragantino aí que muita gente coloca até à frente do São Paulo, hein? Coloca até à frente do São Paulo, como a terceira força paulista, hein? Que coisa, hein? Os resultados que a gente acaba surpreendendo a gente. Falar agora do clássico Palmeiras e Santos, 1-0 Palmeiras, placar que não refletiu o que foi a partida. Não refletiu o que foi a partida, o Palmeiras amassou a equipe do Santos. É isso. O torcedor do Santos que fica chateado, que fica bravo, foi isso. O Santos teve uma ou duas oportunidades, aliás, uma muito boa
com o Ricardo Goulart, uma cabeçada, né? Cobrança de falta, se eu não me engano. Cabeçada bateu na trave, né? Depois tentou pegar o rebote ali, mas o Everton segurou. Essa é uma partida que ficou evidente, mas ficou extremamente evidente a falta que faz o tal do camisa 9 centroavante, né? Isso virou noticiário e vai continuar sendo noticiário e tem que ser noticiário. Porque falta esse cara no Palmeiras. E eu já falei, eu não acho que é um cara fundamental pro Palmeiras. Eu não acho que seja um cara fundamental, mas para alguns tipos de jogo, como esse, por exemplo, para você ter opções táticas, para o Abel Ferreira ter opções táticas, ele é fundamental. Tem um cara com esse perfil. E aí fala-se aí do interesse no israelense. Poxa, desculpa, gente. Desculpa, né? Não dá, mano. Não dá. Se o Palmeiras for atrás de um israelense, o cara pode vir estourar. Aí eu venho aqui e peço desculpas, queimei minha língua. Mas, poxa, não dá, né? Não dá. Tem um monte de gol, tem um monte de assistência. Tudo bem, cara. Tudo bem, mas, né? Barreira da língua. Ah, mas o cara que joga futebol não precisa falar. O futebol é a língua universal. Você que pensa, cara. Você que pensa. Tá todo mundo falando em português, mano. E aí, no máximo, falando em espanhol. O Gustavo Gomes entende o que os outros falam. O Piquerez entende o que os outros falam. Apesar de uma ou outra palavra não entender. Você trazer um israelense, meu. Poxa, pelo amor de Deus, né? Então, enfim, a gente vai acompanhar essa história aí. Eu nem tenho o nome do jogador anotado aqui, mas pelo que eu pude ver é um israelense. Nada contra, nada contra. Ele pode vir, pode dar certo, mas vai ter uma dificuldade, né? Vai ter uma dificuldade. Nessa partida ficou evidente a falta que faz um jogador com esse perfil matador. E o Palmeiras amassou, criou um caminhão de oportunidade. Inclusive teve uma do Rony. Poxa, ele estava embaixo do gol, ele errou o gol. Tudo bem que ele estava dando um carrinho para pegar a bola, mas ele chegou na bola e não acertou o gol. O gol estava vazio. O goleiro do Santos, o João Paulo, né? Fez grandes defesas também. O goleirão, o João Paulo, mais uma vez, talvez da equipe santista tenha sido o melhor jogador em campo. Mais uma vez, né? Quando o João Paulo é o melhor jogador em campo, isso mostra o que é o Santos hoje, né? Velasquez foi expulso ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, né? E aí o Palmeiras amassou. O gol, aliás, saiu da expulsão do Velasquez, né? Segundo cartão amarelo. E o juiz marcou a penalidade. E o Rafael Veiga, que não erra pênalti de jeito nenhum, né? 19 gols em 19 cobranças de penalidade. O Rafael Veiga é um monstro. Ele chutou um foguete e o João Paulo nem deu tempo de cair, mano. Nem deu tempo de cair, a bola já tava no gol, mano. Então é um monstro, né? É um monstro, é um animal, né? Fazendo todo respeito, dadas as devidas proporções com o Edmundo, tá? Pô, mas na cobrança de penalidade é um animal. O Rafael Veiga é brincadeira o que ele faz, mano. É brincadeira. Assim, em cobrança de penalidade ele é incontestável, né? Ele é um monstro. É uma unanimidade. Até na final do Mundial, que é uma partida talvez mais tensa que ele tenha enfrentado, ele foi lá e meteu a bola pra rede, né? Então o cara é um monstro. E primeiro tempo, o Velasquez foi expulso no primeiro tempo, o Palmeiras com um jogador a mais. Eu imaginei que iria recuar no segundo tempo, iria dar mais campo pro Santos. A verdade é que não, o Palmeiras continuou amassando, amassou, até que chegou a hora que o Abel Ferreira percebeu que nada mais ia acontecer, até porque os caras cansou de errar gol, aí começou a pôr o time em reserva, começou a gerenciar, a rodar o seu elenco, obviamente para dar um descanso, porque tem um clássico contra o Corinthians na semana, então ele tem que fazer essa gestão, era necessário, mas correu o risco. Esse time reserva do Palmeiras é muito ruim, assim, desculpa, é muito ruim, não tem como, assim, o Piquerez não, o Atuesta, ele tava num crescimento, eu achava que ele ia ser um cara que eventualmente disputaria a titularidade. Mas não dá, mano. Assim, ele faz uma partida boa e essa aqui já foi horrorosa, né? Com um jogador a mais. O cara não consegue render. E aí o Abel Ferreira coloca Daverson, coloca Rafael Navarro. Não dá, cara. Assim, sincero, honestamente, não dá, mano. Esses jogadores não dão.
Assim, o Navarro, o Abel já falou que precisa de tempo, porque ele é muito novo, e aí ele usou até, se eu não me engano, a comparação com o Rony, né? Que demorou, precisou de tempo, mas o Rony, em todas as partidas, por mais que ele não fizesse o gol, que a torcida cobrasse, pegava no pé, ele sempre foi um cara de muita raça, de muita entrega, ele se entregava em todas as partidas. E nessa também, eu critiquei ele aqui que ele perdeu um gol ali feito, mas pô, o que corre o Rony em todas as partidas do Palmeiras é impressionante, é brincadeira, assim, é insano. O que faz o Rony dentro de campo é insano. É um absurdo, é uma barbaridade. Ele precisa acertar mais o gol. Se ele acertasse, se ele fosse mais eficiente, esquece camisa 9. Não precisava disso. Mas o problema é que tem dia que ele tá inspirado, tem dia, como foi contra o São Paulo, que ele fez 2 gols, o segundo estava anulado, foi impedido, mas ele chegou a fazer o segundo gol. E tem dia que ele corre, tenta, e a bola não entra de jeito nenhum. Ele não acerta nem o gol. Ele não consegue nem acertar a direção do gol. É impressionante. Mas que corre muito, corre. É diferente do Navarro. Não dá, cara. Assim, desculpa, assim, o torcedor que sonha. Eu acho que ele precisa de tempo também. Mas, poxa, um cara que entra numa partida da forma como se apresenta o Navarro, o Daverson, o Atuesta. É claro que no treino o nível é semelhante. O treino não é muito melhor do que isso. Não é possível que no treino o cara é um monstro e no jogo o cara não faz nada. Com um jogador a mais. É isso que chama atenção. Se tivesse 11 contra 11, aí tudo bem. Você fala, pô, tudo bem, os caras abriram mão de jogar para se defender. Mas não, tá com um jogador a mais. 2 centroavantes. Um cara que é meio de criação, que é o Atuesta. Não dá, cara, assim, o time reserva do Palmeiras é triste, assim, precisa, eu não tenho dúvida, assim, o Abel escolheu os caras, né, Navarro e Atuesta, que eu acho que eles precisam de mais de tempo, mais de confiança, eu não tenho dúvida, só que à medida que eles vão se apresentando mal, a torcida vai começar a pegar no pé, e aí pro cara ganhar confiança vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais complicado o cara ganhar confiança. Por quê? Põe o cara pra se apresentar mal, põe o cara se apresentar mal. O treinador pede paciência, aí tudo bem. A torcida, pô, Abel pediu pra ter paciência, vamos ter paciência. Aí o cara entra de novo, joga mal. Poxa, não, tudo tem limite, né? Tudo tem limite nessa vida. Então o que eu acho que precisa de paciência, de tempo, eu acho que tem. O cara veio da Major League Soccer, o Atuesta no caso. Né? Não é um craque, mas é um cara bom. Eu imagino que seja um cara bom. Agora tá devendo, né? Tá devendo já e já deu tempo de ganhar condicionamento, de ganhar entrosamento. É isso que chama atenção, é que já deu tempo de ganhar um mínimo de condicionamento físico, de ganhar entrosamento, de melhorar o nível técnico. Então chama atenção, assim, o Palmeiras, a equipe reserva realmente é muito complicado, né? Deixa muito a desejar, mas nessa partida, repito, amassou, correu o risco de tomar um gol do Ricardo Goulart, quase valeu a lei do ex, quase, mas não aconteceu. O Palmeiras tomou apenas um gol no Campeonato Paulista e é o franco favorito, né? A disputa da taça. Franco, claro que aí lá pra frente é rivalidade, né? Clássico, né? E aí clássico é clássico, mas no papel o Palmeiras virtualmente é o grande favorito, sem dúvida nenhuma, até pela campanha que faz, né? Até pela campanha, vencendo 2 clássicos agora em sequência, né? Que é difícil, você tem que vencer 2 clássicos, tem agora um terceiro. Isso mentalmente exige um mental muito bem preparado. E o Palmeiras vem mostrando isso. Então, grande equipe, muito bem treinada. E o Abel Ferreira, eu acho que antes da partida, né, tentou tranquilizar o torcedor, disse que tem contrato. Então, pelo menos até o meio da temporada o Abel tá aí. Isso o torcedor palmeirense pode ficar tranquilo. Até o meio da temporada ele vai seguir no Palmeiras, isso eu não tenho dúvida. Após esse meio de temporada aí, não dá para saber, né? Aí começa a temporada europeia e aí é um grande ponto de interrogação na vida do torcedor palmeirense. E o Palmeiras, obviamente, já tem que estar com os olhos bem abertos, né? Bem antenados na busca do sucessor do Abel Ferreira, trabalhar com o Abel Ferreira para a escolha de um sucessor, se é que vai ser um treinador brasileiro. Eu acho que falei do Valentim, né? Eu acho que poderia ser o Cebola, que foi o cara que foi
o antecessor do Abel Ferreira, o cara que fez o Palmeiras jogar muito, né? E o Abel seguiu o que o Cebola vem fazendo. Eu acho que esse pode ser o cara pro Palmeiras. Ou se o Palmeiras quer um estrangeiro, já tem que começar agora. Tem que começar agora porque o cara não deve ficar. Tá, o Abel Ferreira, infelizmente pro torcedor brasileiro, torcedor palmeirense, né? Infelizmente pro futebol brasileiro, eu lamento muito, né, que o Abel Ferreira pode sair e eu acho que deve sair, tá? Apesar dele ter falado, né, na coletiva após o jogo do São Paulo que ele precisa ouvir o Palmeiras e tudo mais, mas eu acho que é muito improvável, né? É muito improvável, por mais que o Palmeiras já deve ter feito uma proposta estratosférica para ele, em termos de salários, benefícios, e ele não quis, né? Ele não quis estender o contrato, então eu acho muito difícil que agora ele vai estender o contrato. Difícil, mas a gente fica na torcida, né? Porque o torcedor fica pedindo e às vezes mexe com o emocional. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça por mais uma temporada o Palmeiras consiga aí alguma coisa, né? Vamos ver, vamos acompanhar. A gente obviamente vai ficar na torcida para que a gente tenha Palmeiras, Corinthians e Flamengo, pô, todos os três com um treinador português, embates épicos. Certamente que serão embates épicos, né? Vamos seguir para o Campeonato Carioca. O Vasco da Gama venceu o Resende por 3-0. Belo resultado do Vasco. Botafogo 2-2, tá? 2-2 e com isso, olha, o torcedor vascaíno vai ter dificuldade, hein? Vai ter dificuldade. O Vasco termina aí na terceira colocação. Vai enfrentar o Flamengo, hein? O Flamengo é o segundo colocado. O segundo pega o terceiro, né? E o primeiro, que é o Fluminense, pega o quarto, que no caso é o Botafogo. Não sei se o Botafogo deixou aí né, um pouquinho a menos aí para de repente a gente pega o Fluminense e tal. Não sei, né? A gente faz só uma sugestão aqui, né? É óbvio que não, né? É óbvio que os caras querem ganhar, mas vai ter pedreira. Eu acho que pro Vasco não tem que pensar nisso não. O Vasco tem que pensar em vencer. E se quer sonhar com um título carioca, tem que passar pelo Flamengo. Se não for na semifinal, ia ser na final. Então que seja agora. Se é pra cair, que cai agora, né? E fez uma partida legal, né? No confronto recente contra o Flamengo. Fez uma partida. Clássico é clássico. A gente sempre fala isso. Clássico é clássico. E quando entra o fator clássico, você pode ter um baita time na Série A, um outro time na Série B. As coisas tendem a se nivelar, né? Tendem a se normalizar. A gente espera que seja uma grande partida. Assim como Botafogo e Fluminense também. A gente espera que seja um grande duelo nessa semifinal do Campeonato Carioca, tá? Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu 5-1 o Pouso Alegre, hein? O Cruzeiro tá enjoado, hein? O Cruzeiro tá bravo, né? E depois daquela derrota pro Atlético Mineiro, mostra que não tem nada de crise, não tem nada cara, que tenha ficado dolorido ali, nada. A equipe segue muito focada, segue fazendo o seu trabalho. É uma grande equipe, né? É uma grande equipe. Se estruturou muito bem. Muito grande equipe, assim, dadas as devidas proporções, claro, né? Mas pela campanha que vem fazendo no Campeonato Mineiro é inegável. Que o Cruzeiro, poxa, o que o Ronaldo conseguiu fazer em pouquíssimo tempo é impressionante. É impressionante, chama atenção de verdade. É muito impressionante. Eu não achava que isso fosse acontecer em tão pouco tempo. E a gente não vê só o resultado extra-campo, a gente vê dentro de campo. É isso que impressiona, né? Você vê goleadas, não foi uma só no Campeonato Mineiro, foram várias. O Cruzeiro tá muito bem, o Cruzeiro tá muito focado nessa preparação para a disputa da Série B. E eu acho que o Cruzeiro volta para a Série A. Eu acho, sinceramente, honestamente, vai ser competitivo, vai ser difícil. Eu acho que vai ter, sempre tem um ou outro que entra ali no meio, tá? Um outro que não tá, a gente não coloca no pote dos favoritos, né? Porque, pô, você pensa, tem Cruzeiro, tem Bahia, tem Vasco, tem Guarani, os campeões brasileiros, é Sport também, né? Campeão brasileiro. Poxa, você imagina, você coloca esses caras no favoritismo, mas sempre tem equipes que gostam de complicar e entram no meio do pote, né? Entra no meio para causar tudo. Você vê, por exemplo, quem diria que o Botafogo ia ganhar a Série B? Né? Quem diria? Chega o Anderson Moreira e muda tudo.
Isso costuma acontecer na Série B, né? E aí, não tô falando porque as equipes têm que trocar até achar um Anderson Moreira, né? Não é isso. Mas troca-se tanto de treinador que uma hora acontece, né? E aconteceu com o Botafogo e normalmente costuma acontecer na Série B. Uma equipe chega um novo treinador, começa a ganhar, ganhar, ganhar e sobe, né? Mas tem muita equipe forte, né? Que vai brigar pelo. E ó, esqueci do Grêmio. Tem o Grêmio também. Tem o Grêmio. Então tem muito time no favoritismo. E o Cruzeiro eu acho que volta para a Série A. Acho que o Cruzeiro se preparou bastante para isso, se reestruturou bem para isso. E o Cruzeiro eu acho que é um dos favoritos, um dos maiores favoritos a voltar para a Série A. Mais difícil, que você não pode achar que já está ganho, mas muito difícil, né? Você pegar, por exemplo, Chapecoense, é uma equipe que tradicionalmente consegue voltar para a Série A. Eu acho difícil. Pelo que falou ali o, o Alan Ruschel, o Neto e o Follman no podcast do Denilson Show, a situação financeira da Chape está muito complicada. Eu acho difícil que volte para a Série A. Acho. Tá? Mas a gente não sabe. Às vezes acontece alguma coisa ali, alguém nos vestiários, no bastidor, mexe com a cabeça, com o emocional dos atletas e começa a ganhar. Que foi a volta da Série A Chapecoense 2019, 2020, peço perdão aqui, a Chape caiu ano passado, né? 2021, 2020, né? Que a Chape ganhou o título e tudo mais. Pô, o Alan Ruschel falou, ele que fazia ponte com a galera, salário atrasado, ele, poxa, gente, vamos lutar para ir para a Série A. Porque aí aumenta a receita e aí todo mundo aí entra uma grana e todo mundo vai receber. Então vamos brigar, vamos lutar. E aí, pô, faz uma diferença isso, né? De repente aparece um cara assim, você não dá pra saber, né? Em qualquer equipe pode acontecer. Então é muito complicado a questão da Série B, né? Não pode dar margem pro azar. E é isso, gente. Estaduais, fiz um giro aí pelos estaduais e repito, né? Repito. Convite sempre aberto. Quiser que eu fale do seu estadual, do seu clube de coração, deixa o comentário aí embaixo, tá? A gente vem no próximo podcast, a gente tenta trazer mais discussões sobre reforços, expectativa, que a gente vai ter um clássico aí, né? A gente vai ter um derby paulista, hein? Se prepara que é briga de portugueses, um ganhando, um vindo de uma vitória de 5-0, que é o Corinthians. O outro vindo de uma vitória 1-0 em 2 clássicos. Poxa, vai ser uma baita partida. Vai ser um partidaço. A gente vai gravar mais podcast ao longo dessa semana para comentar sobre a nossa expectativa sobre esse jogo, o que a gente imagina que vai acontecer. E é isso. Por hoje eu vou encerrar. Quero desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.